Fala, professores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Furtado e nessa aula nós vamos conversar sobre a terceira competência que envolve o TPACK, que é o conhecimento tecnológico. Quais são os saberes envolvidos nessa competência? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa competência tão importante, tão necessária para a atualidade. Então, o primeiro saber envolvido nessa competência, o professor precisa dominar um pouquinho de hardware, entender um pouquinho dos periféricos, dos equipamentos que envolvem um notebook e um computador de mesa, por exemplo. Ele precisa entender o que é um HD, o que é um SSD, o que é uma memória, o que é um processador, entender como conectar um segundo monitor, um mouse sem fio, um teclado sem fio, entender um pouquinho desses periféricos, o que é um HDMI, um cabo HDMI, um cabo VGA, e para que quando acontecer algum problema no seu computador, ele saber solucionar. Às vezes ele se desespera porque ele não sabe mexer em um cabo, e às vezes o computador não está funcionando é por causa de um único cabo, gente. Então, é muito importante os professores compreenderem o funcionamento dessa parte de hardware, que é a parte física do computador. Um outro saber necessário é compreender, então, os softwares. E os softwares básicos, como o pacote Office. O pacote Office, gente, ele vem com alguns programas da Microsoft, que são os programas mais utilizados no mundo. E os programas principais, né, do pacote Office é o Word, Excel e PowerPoint. Então, o professor precisa dominar o Word. Como é que faz um plano de aula ali no Word, ou como faz um relatório no Word, como é que formata, coloca margem, coloca espaçamento entre linhas, coloca o texto justificado. Ele precisa dominar essa ferramenta nos dias de hoje, para ele poder até desenvolver atividades que envolvem aí a prática docente. Ele precisa dominar o Excel, fazer um planejamento das suas aulas no Excel, fica bem legal. Entender ali algumas funções, organizar uma listagem dos alunos, fazer um controle de atividades dos alunos para uma questão de avaliação. O Excel é muito útil também para o professor como ferramenta tecnológica. E também o PowerPoint. E o PowerPoint, não PowerPoint para fazer uma aula toda carregada de slides, mas o PowerPoint como um apoio, como auxiliar, para a gente usar mais imagens, mais tópicos, né? Porque a gente vê muitos professores dando aula, que é aquela aula cansativa com 1000 slides e todo cheio de texto, com letras pequenas, com cores que não faz acaba não fazendo um contraste adequado. Então, o professor precisa saber elaborar slides que seja visualmente agradável para os alunos compreenderem o que você está falando. Isso é muito importante, tá bom? E além disso, o professor precisa dominar as TDICs. O que é uma TDIC? É uma tecnologia digital de informação e comunicação. É um software também, mas com foco educacional. Então, ele precisa entender quais são essas ferramentas. Você vai usar o Mentimeter, o Padlet, vai usar o Kahoot, ele precisa dominar, entender todas as funcionalidades dessa ferramenta que ele vai utilizar. Então, ele precisa ter esse domínio antes de começar a aplicar, ou ter um mínimo, né, de domínio para poder aplicar e usar isso nas suas aulas também. Nós sabemos que esse esse aprendizado, esse conhecimento, muitas vezes acontece com a prática, no dia a dia, fazendo teste, mas é importante ele ter um conhecimento, um domínio prévio sobre essas tecnologias digitais, recursos digitais, ok? Bom, um outro saber que envolve mais no saber ser, no saber conviver, já um saber mais atitudinal, essa questão de ser flexível. O professor, para desenvolver essa competência tecnológica, ele precisa ser adaptável, ele precisa estar aberto a mudanças. Então, precisa ser flexível aí a todo esse avanço tecnológico. Se ele não estiver aberto a essas mudanças, ele não vai conseguir aí desenvolver essa competência. E para finalizar aqui, a questão, né, de uma outra atitude importante, que é o professor pesquisador e o professor curador de tecnologias. Ele precisa estar sempre buscando novas tecnologias
e fazendo a curadoria, selecionando tecnologias que sejam adequadas, buscando atualizações constantes, mas vendo o que é adequado para suas aulas, para os alunos. Então, ele não vai sair pegando tudo que é de novo e aplicando, mas ele vai selecionar, ele vai curar, fazer esse papel de curador de tecnologias também. É muito importante, que faz parte dessa competência tecnológica, ok, professor? Então, pensa aí, reflete um pouquinho, puxa, eu tenho essa competência desenvolvida, eu tenho esses saberes aí desenvolvidos que compõem essa competência, e se você não tem, vamos trabalhar, vamos desenvolver, vamos pensar de como que a gente pode trabalhar mais e mais essa questão. Lembrando que em outras, das próximas aulas, teremos aí dicas de ferramentas e vamos aprender aí mexer em algumas ferramentas nas aulas aí do módulo 2, tá bom? Beleza, pessoal, muito obrigado e nos encontramos aí na próxima aula. Um grande abraço, até mais.